Virada inesperada, hein? Felipe Luiz endurece renovação e empacou, Pedrão. Que história é essa? Vamos falar sobre isso. O Flamengo mapeando o treinador B, treinador C. Que história é essa, Pedrão? Vamos falar sobre isso também. Vamos falar também sobre adeus confirmado no Mengão. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos e minhas amigas. Negócio é o seguinte, beleza? O Flamengo, agora de forma oficial, descarta a venda de De La Cruz e, no momento, prioriza a recuperação total do jogador, pessoal. Pois é, o Flamengo definiu que De La Cruz é uma peça fundamental para o ano que vem, de 2026, e não tem interesse em negociar o jogador, minha galera. O clube foca agora na recuperação completa do meia, né? No problema que ele tem tanto no joelho esquerdo quanto no joelho direito. No esquerdo já é um problema crônico, o do direito é um problema que vem do esquerdo, né? Essa desbalanceada. Tá com a inflamação, tá sendo evidentemente tratada. Ele vai passar por um procedimento nas férias, a gente já comentou isso aqui em vídeo, para tratar esse problema do joelho. A diretoria e a comissão técnica acreditam no potencial do uruguaio, que custou mais de 100 milhões de reais aos cofres do Flamengo no início do ano de 2024. Ele tem contrato até 2028. O plano é garantir que De La Cruz supere as questões físicas para ser um dos protagonistas do elenco na próxima temporada de 2026, né? Tomara que seja um trabalho semelhante feito a ele que foi feito com o De Arrascaeta. Aliás, falando de Arrascaeta, tem atletas possivelmente convocáveis à Copa do Mundo. É só no Brasil mesmo, meus amigos. A Copa do Mundo pode desfalcar o Flamengo até em jogos de Libertadores. Você acredita num negócio desse? Pois é. O regulamento estabelece que os clubes devem liberar os convocados para a Copa a partir do dia 25 de maio. A questão é que a sexta rodada da fase de grupos da Libertadores está marcada para o dia 27 de maio. E os clubes estão obrigados, devem liberar os atletas no dia 25. Além disso, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para acontecer no dia 31 de maio. Ou seja, jogadores convocados para a Copa do Mundo estariam de fora, né, dessa rodada final da Libertadores. Se fosse isso na atual temporada, a gente sofreria. A gente viu o Flamengo depender até a última rodada para se classificar à final. A partida contra o Deportivo Táchira, que parecia ali ser tranquila, Deportivo Táchira já eliminado, e exigiu até grande defesa do nosso goleiro Rossi, e também de rodada, né, da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha como vai ser corrido, né? No dia 31 de maio já será a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, quase um turno inteiro, né? Faltando uma rodada para o turno inteiro, né? Tendo visto que já vai começar dia 28 de janeiro o Campeonato Brasileiro. Falta quase um mês, né? Falta um pouco mais de um mês para início do Brasileirão. É inacreditável uma situação realmente dessas aí. Agora, falando aí sobre Thiago Silva, porque que tem a ver o Thiago Silva, Pedrão? O que acontece? O Danilo publicou um vídeo nas redes sociais ontem parabenizando o Thiago Silva, ex-zagueiro da equipe do Fluminense, por fechar o contrato com o Porto, equipe de Portugal. E aí, evidentemente, os torcedores do Fluminense, revoltados com a postura do Thiago Silva de sair do Fluminense para ir para o Porto, começaram a atacar o Danilo. Sai pra lá, urubu!
não sei o quê. Vocês têm que atacar, meu amigo. Não é nem o Thiago Silva, é o Fluminense que perdeu o Thiago Silva pro Porto. Você não tem que atacar ninguém do Flamengo. O Danilo só tava lá fazendo um vídeo, mandando uma mensagem para um cara que é amigo dele, e no caso Porto, um clube que ele jogou por muito tempo. Um clube que ele de fato se afirmou no futebol europeu e de lá depois foi para Real Madrid, jogou na Juventus, jogou no City, fez uma carreira gigantesca na Europa. Não tem que xingar o Danilo porque ele... E nem o Thiago Silva. Perdeu por incompetência própria, deu sorte para não perder pro Flamengo. Poderia, quem sabe, perder pro Thiago Silva do Flamengo. Aí, realmente, a situação ia ficar mais difícil pro lado de vocês, né? Projeto de lei tenta impedir que Flamengo ganhe valor milionário com o Maracanã. Rapaz, eu não consigo realmente entender determinadas coisas. Aliás, dando um recado, uma mensagem aqui para vocês, que abaixo aqui do vídeo se encontram vários produtos, inclusive em promoção de final de ano do Flamengo. Copo, boné, camisa, a R$100 e poucos, aqui abaixo do vídeo e também aqui no próprio vídeo. Mas você vê os produtos logo aqui abaixo do vídeo, produtos oficiais, hein, do Flamengo, beleza? Pessoal, vocês sabem, é sabido de todos, que Flamengo e Fluminense negociam os naming rights do Maracanã, tá? Mas, nesse momento, está um projeto de lei que quer barrar a mudança do nome do estádio. Flamengo e Fluminense esperam receber cerca de 55 milhões de reais com a venda do naming rights do estádio. Porém, um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro visa atrapalhar as negociações. A ideia é a proibição da alteração do nome do estádio mais importante do mundo. A explicação acontece em 2 artigos. Abre aspas para o primeiro artigo. Fica vedada qualquer alteração do nome oficial do estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã, preservando-se sua denominação histórica como patrimônio cultural do estádio do Rio de Janeiro, diz o primeiro. Tá, então, o governo do estado do Rio de Janeiro, ele precisa, naturalmente, arcar com a despesa do Maracanã. Né? Ou sem o Flamengo, o governo não tem condições de arcar, vai ficar no déficit. Né? Não é justo? Aí vamos para o segundo artigo. A vedação prevista no artigo anterior aplica-se a qualquer atos administrativos, contratos, concessões, permissões, parcerias públicos-privadas ou outros instrumentos que tenham por finalidade alterar total ou parcialmente o nome oficial do estádio, inclusive aqueles relacionados à exploração comercial dos naming rights. Rapaz, eu fico pensando, tem tanta coisa para você legislar na cidade do Rio de Janeiro, tem tanto problema em relação à segurança pública, em relação à questão social, em relação à habitação, em relação à mobilidade urbana, sabe? Em relação à saúde pública do estado e do município também, do Rio de Janeiro, em relação à educação do Rio de Janeiro, em relação sabe, uma série de coisas bem mais preocupantes. E aí, o Poder Legislativo, ele resolve, numa clara tentativa de obstruir a alteração, uma clara tentativa do Flamengo aumentar o seu superávit, ou então a sustentabilidade econômica do Maracanã, ele tenta usurpar isso. Por quê? Não, Pedrão, mas é a tradição, é o nome do Maracanã e coisa e tal. Tá! Ok, é um argumento válido. Mas, meu amigo,
isso não enche, como é que eu posso dizer? Não resolve questões financeiras do estádio. Manter o Maracanã aberto, funcional, tudo pintadinho, tudo bonitinho, mato cortado, gramado bonito, cadeira bonita, setor de luxo para que as autoridades do setor do poder legislativo, né, do executivo, irem ao Maracanã, estacionamento, isso tudo tem um custo, velho. O que custa deixar o Flamengo? Aí não, vão criar um projeto de lei para vedar o direito do Flamengo de negociar o nome do estádio, que inclusive já contava com autorização tácita, é verdade, do governo do estado. Não é uma autorização oficial, mas a informação que vem do GE. Globo é que o governo do estado sinalizou positivamente para isso, mas aí tá vindo agora esse projeto de lei. Evidentemente tem todos os trâmites, o governador tem que sancionar, tem que passar por votação, aquela coisa toda, mas só de levar a cabo um projeto desse, para mim é uma vergonha. Dos valores, o Flamengo ficaria com 65% e o Fluminense com os outros 35%, como determina o contrato dos clubes para a gestão do Maracanã. Até porque o Flamengo fica com 65% dos gastos, dos custos do estádio, e o Fluminense 35%, naturalmente, porque o Flamengo tem maior capacidade de receita e de arrecadação. O Fluminense sozinho não consegue manter o Maracanã, muito menos consegue manter o Maracanã se distribuído em paridade, em igualdade de custos com o Flamengo. O Flamengo tem que arcar ainda mais com o custo do estádio, tá? Do que o Fluminense, porque o Fluminense não tem condição, a torcida não vai, não enche o estádio. E aí o Flamengo cordialmente está diante da minha possibilidade, né, de gerir a maior parte do Maracanã, vou fazê-lo. E aí o governo, o poder legislativo vem querendo ferrar o Flamengo. Não consigo entender. Tanta coisa para se preocupar, se metendo no que está funcionando e pode funcionar ainda melhor. Pessoal, de acordo com o portal Gol ao Brasil, o Cruzeiro do Pedrinho BH entrou na disputa pela contratação do zagueiro Vitão, da equipe do Internacional. O zagueiro é um pedido de Tite, a diretoria do Clube Mineiro. O Flamengo e o Palmeiras também demonstraram interesse na contratação do jogador, meus amigos. Pois é, olha aí, o Vitão sendo disputado, o Palmeiras estava na briga também, mas acabou saindo. O Flamengo deseja a contratação do zagueiro. Para avançar ainda mais com a negociação do Vitão, o Flamengo precisa, naturalmente, resolver as questões de renovação do diretor de futebol e também do Felipe Luiz. Vou falar agora, meus amigos, sobre adeus confirmado no Flamengo, isso porque de ontem para hoje, né? O Pumas do México anunciou a contratação de Juninho, pessoal. Então agora o que estava encaminhado está oficializado, o martelo foi batido. Juninho é o mais novo jogador da equipe do Pumas do México e deixa o Flamengo. Desejo aí muito boa sorte ao Juninho. E a informação que chega sobre Felipe Luiz é que a coisa está ficando cada vez mais complicada, meus amigos. Pois é, olha aí a informação do UOL, do jornalista Mauro César Pereira. Impasse, o que parecia se encaminhando entrou num novo impasse. Impasse na renovação contratual de Felipe Luiz. Flamengo já teria, inclusive, planos B e plano C caso ocorra a não renovação de contrato com o treinador. A renovação de contrato do Felipe Luiz com o Flamengo está mais complicada, tá? O clube e o treinador ainda não chegaram a um acordo e há divergência entre as pretensões das duas partes, né? Em relação
a grana em relação a tempo de contrato. O técnico, Filipe Luís, recebeu uma proposta no dia seguinte à derrota para o Central Córdoba, no estádio do Maracanã, jogo disputado no dia 9 de abril. Depois o Flamengo teria feito 5 movimentos na direção da prorrogação do compromisso. Então, Filipe Luís contratou o agente internacional Jorge Mendes, que é um dos empresários mais influentes que tem no mercado, não só do futebol europeu, mas no mercado do futebol mundial, entre treinadores, atletas, agente do Cristiano Ronaldo, enfim. O Flamengo entendeu isso como parte de um já manifestado desejo do treinador de olhar para a Europa. E classifica isso como algo legítimo, né? Para mim, olha só, lógico que não é só isso, mas para mim o Filipe Luís ele vira treinador também porque ele queria ser treinador, aquela coisa toda, mas porque ele nutre dentro dele uma frustração muito grande que foi a não conquista da UEFA Champions League. E como ele não tem a possibilidade, como jogador, de vencer a Champions League, e ele perdeu em 2 oportunidades como jogador, ele tem essa chance, quem sabe, como treinador, de vencer a UEFA Champions League. Contudo, o clube acredita que para negociar essa renovação não haveria necessidade de envolver o empresário. Em seguida, o português faz um pedido classificado como absurdo, olha aí, pelo Flamengo até para os padrões europeus no atual estágio de carreira do técnico. No momento, o treinador e seu agente têm uma proposta final nas mãos. Segundo o clube, o discurso do empresário é de que a decisão pertence ao técnico, que por vez diz querer ficar, mas que precisa definir com o Jorge Mendes. O clube acredita que há limites para tudo e todos, inclusive para a pedida salarial contratual de um profissional. O impasse é real, embora não seja algo impossível de ser contornado. Se Filipe Luís não renovar, a diretoria, como o regime é profissional, seria necessário a contratação de um novo técnico, e isso seria da incumbência de José Boto, tá? Função do diretor de futebol. O também português já teria o plano B e C para tal eventual saída do técnico Filipe Luís. Então, olha aí, o Flamengo considerando, tá, a contraproposta, na realidade, do Filipe Luís como absurda até para os padrões do que técnicos europeus ganham na Europa, pessoal. E aí, cara, eu acho que o Flamengo tem que fazer de tudo para renovar com o Filipe Luís. Não sei exatamente quais são os valores, mas me assusta realmente essa informação do Mauro César Pereira. E o Flamengo, naturalmente, já olha para técnicos portugueses, né? O Leonardo Jardim está no mercado, né? Fez um trabalho aí no Cruzeiro recentemente. Não é do estilo de jogo do Filipe Luís, mas também o Leonardo Jardim não tinha o material humano que o Filipe Luís tem para trabalhar, mais limitado, um bom time, mas mais limitado. Eu acho que a diretoria tem que fazer de tudo para renovar com o Filipe. Agora, os valores sendo realmente intransponíveis do jeito que está sendo posto aí, absurdos, realmente fica difícil, mas não significa que não vai renovar, mas deu uma balançada aí nessas últimas horas. Ficaremos atentos a qualquer movimento. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, deixa teu comentário, produtos do Flamengo aqui abaixo na promoção de final de ano, se inscreva, acione o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.